Olá, Atlético Paraná e Botafogo. Um jogo aí que também não tem tanta importância assim nesta fase atual do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paraná está mais interessado aí na Sul-Americana, né? Tanto é que ganhou aí do Bahia o último jogo e agora em casa vai ter uma grande chance, né, de passar para a próxima fase. Então o Paraná, Atlético do Paraná, joga aí com o Botafogo em casa e o Botafogo, todo mundo está sabendo como é que está. O Botafogo anda mal e também, né, tem que se cuidar porque está ali próximo daqueles que estão chegando lá na zona de rebaixamento. Então o Botafogo precisa somar ponto, né? Vai ter que chegar lá e correr atrás. Então eu acredito aí que o Paraná, né, o Atlético do Paraná, melhor dizendo, vai conseguir aí ganhar do Botafogo de 1-0. E o Botafogo, né, vai continuar esperto, vai ter que no próximo jogo tentar somar pontos e assim sucessivamente até o final do campeonato para não correr risco de rebaixamento. Então me arrisco aí no palpite de 1-0 para o Atlético do Paraná contra o Botafogo, ok? Olá, então o jogo é Ceará e Atlético Mineiro. O vozão, né, o vovô, tá aí saindo do buraco. Eu sempre achei que o Ceará não seria rebaixado e não será, né? O Ceará realmente engrenou, né? O técnico do Ceará, quando chegou, deu uma turbinada no Ceará e saiu ganhando, empatando e ganhando, e agora está aí, fora do rebaixamento. E acredito que vai sair dessa situação porque ainda está ali naquele bolo. Mas jogando em casa o Ceará contra o Atlético Mineiro, que realmente também não quer mais nada aí nesse campeonato, quem sabe uma Sul-Americana para o Atlético Mineiro, porque na Libertadores fica difícil chegar. Então o Ceará jogando em casa com a sua torcida animada pelo último resultado de 2-0 sobre o Cruzeiro fora, vai ganhar, na minha opinião, do Atlético Mineiro. E acredito sim, aí vou dar até o meu placar, né, uma opinião minha, que o Ceará ganha esse jogo de 1-0, né, do Atlético Mineiro, ok? Olá, Chapecó e América Mineiro. Vamos tentar fazer aí uma previsão, né? Dar um pitaco aí nesse jogo da Chapecoense contra o América Mineiro, né? A Chapecoense está aí, né, na briga, né? Tá lá se bolando lá com o pessoal lá da segundona, né, que está lá querendo tirar o pé da lama. E jogando em casa, né, agora que tem um técnico novo aí, quem sabe a Chapecoense não consegue aí um resultado bom contra o América Mineiro, que empatou aí um jogo aí com o Grêmio, né, um time reserva do Grêmio, e não está aí também com um time tão bom assim. Então, por isso que eu acredito na vitória da Chapecoense nesse jogo por 1-0, e a Chapecoense vai dar aí uma respirada, enquanto o América Mineiro, né, posicionado ali no meio ali da tabela, vai se mantendo e quem sabe, né, possa garantir a sua permanência no Campeonato Brasileiro da Série A do próximo ano. Então, eu acredito num 1-0, né, contra o América nesse jogo, né, lá em Chapecó. Ok? Olá, o jogo é Corinthians e Bahia. Um jogo que realmente não tem assim, vamos dizer, muita importância nesse campeonato. O Corinthians precisa realmente tomar cuidado, só isso, porque está ali já, né, com a mesma pontuação do pessoal que está lá na beira do rebaixamento. Então o Corinthians que fica esperto, né?
porque o Corinthians está meio desanimado aí, não está conseguindo nada. Depois da Copa do Brasil, aí, o Corinthians, que já não estava bem antes da Copa do Brasil, o Corinthians realmente está indo para baixo, está descendo. Então o Corinthians joga em casa com o Bahia, que não é time ruim. O Bahia tem um time muito bom e joga bem fora de casa também. O Bahia está com uma equipe boa, tanto é que está se mantendo ali no meio, ali não está correndo risco de rebaixamento por enquanto. Mas esse jogo, né, deve ser assim bem equilibrado. Eu acredito então no empate entre Corinthians e Bahia. E me arrisco aí num placar de 1-1 neste jogo, ok? Cruzeiro e Paraná. É um jogo realmente que não tem assim muito interesse, né, do torcedor, porque o Cruzeiro não tem mais nada nesse campeonato para fazer. E o Paraná, outro também, que não tem mais nada para fazer neste campeonato. Mas o jogo tem que ser jogado, né? Então, eu acredito aí que teremos aí um jogo bem equilibrado. O Paraná vai jogar um pouco mais de vontade para dar uma respirada, né, lá embaixo, embora não vai adiantar muito, porque não vai conseguir sair desse rebaixamento. Mas dá um ânimozinho, né, para a equipe e para a torcida. O Cruzeiro provou agora contra o Ceará que realmente não está interessado mais nesse campeonato. Perdeu de 2-0 para o Ceará, que é uma boa equipe. Mas o Cruzeiro realmente, né, não tem interesse. Qual seria o interesse do Cruzeiro, uma Sul-Americana? O Cruzeiro está classificado aí para Libertadores. Então, eu acredito aí que teremos aí um empate aí de 1-1 neste jogo do Cruzeiro e do Paraná, ok? Então, agora que o bicho vai pegar, como se fala, agora que a situação vai complicar, né? Vai ser um jogo de arrepiar. Estou falando de Flamengo e Palmeiras, né? Realmente o principal jogo desta rodada, se não um dos principais do campeonato brasileiro deste ano, né? Porque está em jogo aí, né, a liderança. Não vou dizer que a liderança, porque mesmo assim não dá para o Flamengo ser líder, mas se o Flamengo ganhar do Palmeiras, né, e o Palmeiras aí tem jogo de Libertadores também na próxima semana, não creio que o Flamengo, que o Palmeiras vai utilizar sua equipe principal. Mas de qualquer forma o Palmeiras usará um time bom, porque o Palmeiras tem reservas bons, então só pode formar um time bom. Então teremos aí essa briga, né, para chegar ali numa condição de, quem sabe, ganhar esse campeonato brasileiro. O Flamengo realmente deu uma engrenada, né, pegou aí com um técnico novo, pegou uma linha reta e ninguém está segurando. O Palmeiras continua mesmo ganhando bem sempre. Então um jogo realmente bem complicado, né? Mesmo que o Flamengo jogue com a equipe titular e o Palmeiras com a equipe alternativa, né, vai ser um jogo complicado para o Flamengo. Mas no final eu acredito aí que o Flamengo, com a torcida que realmente tem, com o apoio que vai ter em casa, o Flamengo vai acabar vencendo esse jogo contra o Palmeiras. E me arrisco aí num placar de 1-0 para o Mengão, ok? Olá, vamos falar então aí sobre o jogo, né, Grêmio e Sport, né, pela essa rodada aí do Campeonato Brasileiro, que vai ser aí na sexta e no sábado, né, devido às eleições. Então teremos aí lá na Arena um Grêmio e Sport. O Sport no desespero total. Realmente, né, tá chegando a hora, né? Os jogos estão acabando, o campeonato está chegando ao fim e o Sport está no desespero.
essa chance o Sport tem agora, quem sabe, né, jogando lá em Porto Alegre contra uma equipe reserva do Grêmio, porque o Grêmio joga Libertadores na próxima semana, então o Sport tem a oportunidade de marcar pontos. Mas mesmo assim não vai ser fácil, né? O Grêmio não disputa mais o título, mas o Grêmio quer uma vaga na Libertadores do próximo ano e tem time para conseguir essa vaga. E mesmo jogando com a equipe reserva, né, ou alternativa, seja lá o que for, o Grêmio jogando em casa tem chances de ganhar do Sport. E eu acho que o Grêmio ganha do Sport por 1-0. E o Grêmio dá uma melhoradinha aí na tabela do campeonato. E o Sport segue sua luta para sair do rebaixamento, o que está muito difícil. Então, Grêmio 1, Sport 0, né, neste jogo na Arena. Ok? Olá, Santos e Fluminense, né? Um jogo aí para o Santos realmente, né, somar pontos, vamos dizer assim, porque o Fluminense não anda numa boa fase, né? Empatou aí com o Nacional lá do Uruguai em casa, pela Sul-Americana, e já se complicou um pouco, né? Mas pode reverter lá no Uruguai, por que não? Mas jogando contra o Santos, o Fluminense realmente vai ter muitas dificuldades, porque a equipe do Santos está jogando muito bem, está jogando o fino, né? Empatou com o Inter aí no último jogo, né, e mostrou que tem força. E jogando em casa, o Santos deve aí obter aí uma vitória sobre o Fluminense, que está apenas tentando se manter aí na primeira divisão, né? Está lá no meio da tabela e quer se manter por lá mesmo. O Santos, quem sabe, né, pode nessas últimas rodadas dar aí um split, quem sabe chegar lá, né, beliscar uma Libertadores ou ficar bem próximo. Então, o Santos, na minha opinião, né, vou me arriscar um palpite aí de 1-0 para o Santos contra o Fluminense, ok? Olá, então teremos aí Vasco e Internacional, né? O Internacional que ainda sonha com o título brasileiro, né? Embora seja muito difícil, mas estão ali agrupados ali Flamengo, Inter e Palmeiras, né? São aí os principais candidatos a esse título. Mas o Internacional, jogando com o Vasco, que está aí no desespero, né? Está na briga para não cair, né? Lógico. Então o Vasco joga em casa. O Inter vai tentar aí somar pontos, né? E quem sabe lá na frente, né, chegar ali próximo do Palmeiras e quem sabe, né, assumir uma liderança. Por que não? O time do Inter é muito bom. Então o Vasco jogando em casa pode tentar aí conseguir somar algum pontinho, né? Porque o Inter é forte. Então acredito aí que teremos aí neste jogo um empate entre Vasco e Internacional. Então me arrisco aí num placar de 1-1 neste jogo pelo Campeonato Brasileiro. Ok? Olá, estamos aí de novo, né, para fazer aí a previsão, né, deste jogo aí do São Paulo contra o Vitória, né? Vitória e São Paulo, né, lá na Bahia. O nosso São Paulo aí que desceu a ladeira e realmente agora está numa situação complicada. São Paulo agora, né, apenas luta por uma vaga aí na Libertadores, porque realmente, né, nos últimos jogos o São Paulo não ganhou nada e assim não tem como ser campeão brasileiro, né? E o Vitória, que joga em casa, né, tá lá embaixo brigando para não cair, tem a chance de pegar um São Paulo, vamos dizer assim, em baixa e quem sabe conseguir somar pontos para sair, né, lá daquele grupo, né, que ninguém quer ficar.
Então o Vitória jogando em casa, né, se aproveitando um pouco aí da situação, né, do tricolor paulista, pode somar pontos. Talvez não ganhe do São Paulo, né, porque a equipe do Vitória realmente também não é uma equipe assim que se possa confiar. O torcedor do Vitória está desconfiado. Mas nesse jogo eu acredito num empate aí entre Vitória e São Paulo. E me arrisco um palpite de 1-1, ok?